Cara, minha ideia era fazer review, mas aconteceu algumas coisas que me desanimaram de fazer review. Talvez eu faça um dia, eu não sei. Mas eu tive uma ideia aqui que eu tô chamando de coisas que você definitivamente sabe sobre. Onde eu pretendo explicar o máximo de detalhes sobre algo que obviamente todo mundo já sabe. Ou seja, o meu pior erro seria contar algo que ninguém sabe. E o tema de hoje é Ferrari, mas talvez seja carro. É algo entre Ferrari e carro. Aí assim, começou o primeiro, eu só fui listando, mas da próxima eu vou tentar deixar o mais óbvio por último. Padrão do mercado fazer isso aí. Então o primeiro detalhe que todo mundo sabe sobre Ferraris é que ela é um carro. Ou seja, é uma espécie de local onde um ser humano pode sentar e ser transportado. E que tem um tipo de motor, que geralmente é algo que impulsiona, tipo um animal ou um bloco de ferro complexo. Que através de energia impulsiona essa coisa que o ser humano tá em cima pra frente. Óbvio, muito óbvio. E a segunda coisa óbvia que todo mundo sabe sobre Ferraris é que elas são vermelhas por padrão. Claro que tem de outras cores, mas por padrão vermelha. Vermelho maçã. O terceiro fato óbvio sobre Ferraris é que elas têm rodas. E nessas rodas tem pneus. Pneus são de borracha. E as rodas servem para facilitar a locomoção desse corpo do carro. Porque imagina se não tivesse roda, alguém ia ter que pegar com a mão e arrastar para frente, mas como? Ia ser difícil. E geralmente são 4 rodas quando é carro. Se fosse outro tipo de veículo, por exemplo, uma moto, seria 2. Mas tem motos com 3 também, mas voltando pro assunto agora, né? Por mais que não dê pra ver as outras 2 do outro lado, são 4. E a quarta coisa óbvia que todo mundo sabe que Ferraris tem é retrovisor. O retrovisor, ele é uma ferramenta muito importante pro motorista, porque através deles o motorista pode olhar pra frente enquanto olha pra trás. Parece até loucura, mas olha só, desse ângulo. Imagina, se não tivesse retrovisor aqui, ele estaria aqui andando no acostamento, porque é por aqui que Ferraris andam. Pra não atrapalhar o fluxo, né? Porque pensa, o cara andar 200 por hora na faixa normal, não. Ele tem que andar aqui pelo acostamento, que é o lugar onde ninguém anda. Ou seja, se não vai ter ninguém é porque é seguro. Você pode pegar a velocidade que você quiser no acostamento. Só que é arriscado pegar o pneu ali no mato, porque como a Ferrari é rebaixada, se pegar o pneu no mato vai rodar bonito, hein? Já vai dessa pra melhor. Por isso que a gente tem que encher o saco do governo pra eles deixarem o acostamento maior. Porque eu acho que do tamanho que ele é atualmente não é muito bom. Não permite que os caras que têm carros potentes saiam correndo muito. O acostamento deveria ser pra isso, pra você correr mais. Porque o cara, quando ele tá com problema no carro, não tem pra que ele ficar no acostamento. Ele vai pro mato logo, mano. Qual que é a diferença? O carro já tá com problema mesmo. Bom, mas aí, o motorista tá olhando aqui, né, pra frente, ó. Ele tá a 200 por hora. Se ele olhar pra trás a 200 por hora, caso ele queira ver, né? Por exemplo, ele quer ver se tem alguém aqui. Porque ele vai trocar de faixa 200 por hora? Não faz sentido. Mas por algum motivo ele quer ver, mano. Pode ser uma corrida. Aí ele quer ver, não, eu vou fazer uma manobra aqui, quero ver se tem alguém do meu lado. Se ele virar a cabeça, ele para de ver o que tem na frente. E a 200 por hora, obviamente, uma olhadinha de 1 segundo, ele perderia muito detalhe. E isso pode ser perigoso, fatal. Aí o retrovisor ajuda justamente por isso, porque ele não precisa virar a cabeça, ele pode só olhar pro lado rapidinho e olhar pra frente de novo. E isso daí agiliza muito, se comparado com você virar a cabeça. E por padrão são 2 retrovisores, que é pra ele poder olhar quem tá aqui do lado desse lado e do outro lado. Interessante seria se estivesse no meio também, mas alguns carros podem não ter a parte de trás aberta, então mesmo que tivesse um aqui no meio, geralmente tem um aqui no meio. E o quinto fato óbvio sobre Ferraris é que elas têm farol. 2 na frente, 2 atrás, pode ter mais assim personalizado, mas o óbvio mesmo é que tem 2 na frente, 2 atrás por padrão, toda Ferrari vai ter. Aqui ó, 2 atrás, 2 na frente, geralmente o da Ferrari tem esse design aqui, exclusivo, característico. E o farol é muito interessante porque de dia tudo bem, a gente tem um sol, mas de noite não tem o sol, tem a lua, e a lua só reflete a luz do sol bem pouco também, né? Então não ilumina tanto assim. Se você tiver em um lugar que não tem poste de luz, vai ficar bem escuro. Então, interessante ter o farol pro motorista poder ver a estrada. Porque como quem vai dirigir é um ser humano, ele precisa ver o que tem no caminho. Se ele não vê o que tem no caminho, ele corre o risco de se acidentar. Ele precisa pelo menos ver a estrada. E o interessante do farol também é que ele ilumina não só pro motorista, mas como pra quem tá em volta. Então, essa é uma coisa muito interessante da luz. Porque, pensa só, que egoísta seria se só o motorista pudesse ver a luz dele mesmo. Então, Deus criou o universo de um jeito que todo mundo pode ver a luz. Inclusive, não precisa pagar imposto para poder ver essa luz. Eu não sei se o governo sabe disso, né? Espero que ele não descubra. Porque senão a gente teria que andar de olho fechado por aí. E o farol da frente, ele serve mais para você ver mesmo o caminho. E o de trás, ele serve mais para você sinalizar. Então, por exemplo, esse branco aqui... Bom, aqui pelo que eu tô vendo é 3, né? Aqui no meio deve ser amarelo. O amarelo geralmente é pra sinalizar que o cara vai pra um lado ou pro outro. Então, se esse aqui ligar, que ele vai pra cá. Ele quer ir pra cá. Mas ele pode trollar também. Ele acende esse aqui desse lado e vira pra lá. Não existe lei que fala assim, não pode. Eu tô falando leis do universo. Tipo aquelas da física. Aí essa daqui branca, pra ré. Se ela acender é porque o cara vai pra trás. Então, isso aqui é muito interessante, porque se você tá lá no seu carro,
aí acende a luz branca do farol de trás do carro da frente, significa que ele provavelmente quer vir pra trás. Então é bom você prestar atenção, porque às vezes o cara não viu que tem você lá. Você já fica com a mão na buzina, assim, nossa, ele vir, porque, né? Geralmente desviar de um cara que tá vindo de ré na sua direção é complicado. Tem toda aquela coisa, você tem que olhar se tem alguém atrás. O melhor é você buzinar e sair do carro e avisar, ó, tô aqui, existo. Mas no caso da Ferrari seria complicado, porque eu acho que é meio difícil sair, né? Essa porta que abre pra cima. Obviamente, todo mundo sabe que... Não, mas eu não coloquei isso na lista porque não é tão óbvio assim. E agora o sexto fato óbvio que todo mundo sabe sobre Ferraris é que elas têm para-brisa. Pra que serve o para-brisa, mano? O para-brisa é muito interessante, porque assim, como a Ferrari corre muito, se não tivesse o para-brisa, isso é muito arriscado, porque qualquer pozinho que tiver na frente pode machucar muito ele. Então ele teria que usar capacete, que nem na Fórmula 1. Mas com o para-brisa, isso muda, porque o motorista ele fica mais protegido dentro do carro. E ele pode andar com qualquer roupa, ele não precisa andar com uma roupa de piloto preparada. Então essa é só uma das vantagens de se ter um para-brisa, que é uma ferramenta essencial em carros. Não só pelo conforto que ele proporciona para o piloto e para todas as outras pessoas que estiverem no carro com ele vestir o que quiser e não precisar usar um capacete, como ele também aumenta a segurança, porque caso apareça um inseto ou uma pedrinha inofensiva no meio do caminho, a 200 por hora ela poderia ser fatal. E a sétima coisa óbvia sobre Ferraris que todo mundo sabe é que elas têm limpador de para-brisa. Porque assim, de dia ou de noite, tranquilo, mas dependendo do clima, por exemplo, se tiver chovendo ou se tiver uma neblina, suja o vidro de água. E a água, pra tirar essa água, tem que passar alguma coisa. Então desenvolveram esse limpador de para-brisa que aqui não tá com uma qualidade muito boa, não dá pra ver. Aqui nessa aqui dá, ó, só tem um, ué. Isso aqui é um fato não muito óbvio, né? Só um. E o limpador de para-brisa, ele é uma das ferramentas essenciais de um veículo, como o retrovisor, por exemplo, farol, porque com ele o piloto não precisa sair do carro no meio da chuva para limpar o para-brisa e poder ver melhor. Até porque seria desconfortável sair no meio da chuva. Imagina, sair no meio da chuva? Não. E a opção seria ou você sai no meio da chuva para limpar e poder ver melhor, ou você para no lugar e espera a chuva passar. Então, essa ferramenta aqui é importantíssima para isso, porque com ela, o motorista ele não precisa parar no meio da chuva ou sair do carro no meio da chuva. Ele pode só ligar o para-brisa, o limpador de para-brisa e poder ter uma visão do que tem na frente dele. Um outro detalhe óbvio sobre limpadores de para-brisa é que só tem na frente, às vezes tem atrás, que não é o caso desse carro aqui. Eu não tô vendo aqui. E nos outros vidros não tem, ó. Do lado desse aqui, no retrovisor também não tem. Então é muito estranho dirigir na chuva, porque você fica com a visão só aqui na frente. Por que não inventaram o negócio ainda, né? Ou seja, você vai pagar o quê? Uns mais de $500 mil no carro pra não poder ver o seu retrovisor na chuva. Igualzinho no carro normal. Óbvio, né? E o oitavo fato óbvio que todo mundo sabe é que Ferraris tem volante. Essa ferramenta aqui também é muito essencial, é mais essencial do que as outras que eu falei, porque com essa ferramenta aqui, o motorista, ele pode virar essa roda. Como assim? Porque assim, ó, imagina só, usa a imaginação. Se essa roda gira, essa também, essa coisa aqui, o corpo do carro, ele vai se mover pra trás ou pra frente, e só. Mas e se você tiver uma estrada como essa daqui, ó, que você tem essa reta, mas ali na frente tem uma espécie de lugar virando, entendeu? O carro, ele ia passar reto. E aí, acabou a aventura? Como assim, ter que sair do carro e virar ele pro outro lado? Seria desagradável fazer isso, né? E o carro é pesado. Isso aí é um extra, que não tá na lista. Falar que carros são pesados, mas eles são pesados. Pra seres humanos, assim, pegar na mão é pesado. Então, pra garantir o conforto do motorista, que ele não tenha que sair do carro pra virar o carro, trocar o carro de posição quando chegar um lugar como esse aqui, eles inventaram esse volante. Isso aqui é incrível, porque você pega ele com a mão que vira pro lado, assim, e essa roda, ela começa a apontar pra lá. O que ela tá apontando reta, tá vendo? Quando você mexe o volante pro lado assim, virei o volante. Aí essa roda, ela começaria a apontar pra lá. Aí, no caso, se ele virar o volante aqui nesse local, ele iria pro mato. Mas essa pessoa aqui não deve ser besta de pegar um carro desse valor e fazer isso, né? Então ela vai esperar chegar ali na frente, vai virar um pouquinho. Interessante também dessa ferramenta é que você não precisa virar bruscamente, que nem eu fiz aqui assim, ó. Você pode virar aos poucos. Isso daí permite uma precisão muito grande e a possibilidade de passar por diversos terrenos com curvas, de vários tipos de curvas. Não precisa ser uma curva padronizada. Mas isso é uma característica comum de carros baratos também, não precisa ser uma Ferrari. Qualquer carro tem volante. Obviamente. O nono é o velocímetro. O velocímetro, ele não é nem um pouco interessante, ninguém liga muito pra ele. Principalmente se você tem Ferrari, que você só vai acelerar e fala, mano, eu vou bater. Se eu não vou bater, eu vou acelerando. Chegou uma curva, eu freio. Mas ninguém olha muito pro velocímetro, né? Isso aqui nem é velocímetro, isso aqui. Cadê o velocímetro? Não tem. Deve ser isso. Nossa, eu pagaria 500 mil no carro pra não ter o velocímetro? Não. Deve ser digital, né? Deve ter aqui, ó, a velocidade. Porque pra que eu quero saber a marcha de um carro, mano? Tem marcha esse carro aqui? Não é possível. Que desrespeito, tem que ser automático.
Bom, o velocímetro é tão irrelevante que nem tem aqui, ó. Porque quando que um motorista liga pro velocímetro? Quando tem placa falando assim, ó, se você não dirigir a 50 por hora, você vai ser multado. Aí as pessoas ligam pra velocidade que elas estão, mas se não tiver placa, ninguém liga, mano. O cara anda na velocidade que ele sabe que ele não vai bater. Obviamente, né? E o 10º, que esse aqui é bem óbvio, que é basicamente a base de um carro. Ferraris tem motor. E um fato óbvio, extra sobre isso é que o motor geralmente fica atrás da Ferrari. Não sei porquê. Prefiro na frente, mano. Acho que o cara que inventou isso aqui, ele pensou assim, mano, vou deixar o motor atrás, porque como o motor é caro, se eu bater o carro, eu vou ter que pagar o reparo da frente, mas eu não vou ter que pagar o reparo de trás do motor. E o motor, ele é muito essencial, porque sem ele, o motorista teria que descer do carro e empurrar na mão. Ou então colocar alguma coisa na frente, tipo, não sei, um animal e sei, pedir pra ele puxar, alguma coisa assim. É todo um sistema feito pra quê? Pra girar alguma coisa que vai girar a roda. Né? Então, o básico é a gente encher ele de gasolina, causar umas explosõezinhas controladas lá dentro, de forma que uma espécie de vareta de ferro vai girar e aí a gente coloca uma roda na ponta de cada lado dessa vareta, como se tivesse uma varetona atravessando aqui, ó, pá. A gente coloca uma roda aqui, outra roda ali, e quando essa vareta gira, como a explosão é muito forte, empurra ela pra frente. E a roda gira obrigando o corpo do carro a andar pra frente. Como, obviamente, todo mundo já sabe. Aí no carro elétrico, como é que seria? Uma Ferrari elétrica. Seria decepcionante. Pensei num bônus aqui. Não tá na lista esse, mas ó, obviamente Ferrari são caras. Custa mais do que o que eu tenho. Um carro desse custa, tipo assim, o salário anual de uns 20 pobre. Bom, o jeito mais óbvio de ver isso é qual? Você pesquisa o preço de uma Ferrari. 3,4 milhões. De que? Reais? Não faço ideia. Deve ser, porque tá assim, ó, quanto custa no Brasil? Eu não vou ler esse texto todo. Aí você pega o salário anual de um pobre, que dá mais ou menos 25 mil, arredondando pra 27, seriam necessários 126 pessoas que ganham R$1.700 pra comprar uma Ferrari, que custa 3 milhões e 400 mil reais. Ou seja, é muita gente. É muito caro. E o mais louco, assim, uma coisa óbvia também que todo mundo sabe, né? Vai um bônus, 12. 12 o quê? 12, porque na lista era 10, né? Agora foi 11, 12. Considerando que 60% do valor dos produtos são imposto, 2 milhões seriam só de imposto. Ou seja, 75 pessoas, daquelas pessoas, acho que é 125 que eu tinha falado, né? Elas vão servir só pra pagar imposto. Então, obviamente, 50 daquelas 125 pessoas seriam pra pagar o carro de fato. Mas pra mim não foi tão óbvio assim, porque eu tive que calcular. E é isso aí, 10 coisas que você obviamente sabia sobre Ferraris. Espero não ter falado nada assim que não seja óbvio, porque seria um crime. Em pleno 2024, a pessoa vir aqui falar algo que não é óbvio. Como assim você está querendo implantar ideias dentro da cabeça de alguém? Não, só pode falar o que é óbvio. As pessoas já passam o dia todo trabalhando. Aí quando chega o momento dela se divertir, tem um cara querendo fazer ela pensar. Não, olha aqui, eu vou te falar um negócio que você não sabe. Proibido. Isso é proibido, entendeu? Não pode. Fazer uma lei falando, mano, tá proibido falar coisa que eu não sei no meu momento de entretenimento. É pra me divertir, mano. Não quero saber coisa nova. Quero saber o óbvio. Isso aqui da Ferrari barra carro acabou, mas próximo vai ser de cachorro. Como esse aqui é um teste, eu fiz bem basicão. Você vendo? Não tem muita estrutura isso aqui. Eu basicamente peguei o conteúdo e fiz. Eu não coloquei aqueles frufru que geralmente as pessoas põem no começo, no final, no meio. Obviamente, cara, porque é assim que as coisas começam. Ninguém começa com a estrutura plenamente incrível. Tudo começa simples. Olha só, esse aqui é um fato óbvio que todo mundo conhece fora do assunto proposto. É um bônus do bônus. Só faltou fazer um e-book. Não, por que não? Olha onde eu tô indo, mano. Não, esquece. Acabou. Até o dos cachorros.